Graça e paz, meus amados irmãos. Eu queria primeiramente pedir perdão, para os irmãos, porque ontem foi quarta-feira e nós tivemos o estudo aqui no campinho, como de costume, das jornadas, e deu problema na gravação do vídeo. Na hora que a gente estava fazendo lá, me parece que a memória do celular lotou e cortou o vídeo, dividiu em dois. Eu teria que fazer uma terceira parte e não ficaria legal. E agora eu estou aqui quinta-feira de manhã, estou aqui em casa e eu vou fazer um novo vídeo, com o mesmo conteúdo, mesma coisa, para a gente ter esse material guardado. Então não somente ter o material guardado, mas também para os irmãos que não puderam participar da reunião, estarem acompanhando também, os irmãos que não estavam no estudo no momento. Então vou estar fazendo um novo vídeo aqui com o mesmo conteúdo, para a gente ter essa sequência do que nós estamos estudando no campinho com relação às caminhadas, jornadas do povo de Israel. Tá bom? Então, irmãos, a gente vai avançando, e a gente vai estar falando essa seguinte jornada, que a gente vai falar nessa manhã, seria Pi-Hairot, ou Pi-Hairot, fizemos uma introdução das jornadas, falamos de Ramsés, Sucote, Etam, e agora a gente está dando continuidade com o assunto da estação de Pi-Hairot, E a gente vai começar lendo o nosso texto base, que ele está em Números 33, 7, que fala assim: E partiram de Etam e voltaram a Pi-Hairot, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. Então eles saíram, estavam em Etam, agora saíram de Etam e voltaram a Pi-Hairot, que está de frente de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol, quer dizer, em frente a Migdol. Agora, a chave aqui nesse versículo seria justamente essa palavra voltaram, porque eles saíram de Ramsés, chegaram em Sucote, Então, cada estação dessa tem uma lição que o povo tem que aprender, Dali eles partem para Etam, e agora de Etam eles chegam em Pi-Hairot. Então, primeira coisa que eu queria falar com os irmãos seria a questão da localização de Pi-Hairot, ou na verdade dessas três estações, porque são estações do começo da caminhada cristã, Essas estações que a gente está começando a estudar agora são estações daquela fase dos filhinhos, do novo convertido, dos filhinhos, dos filhos de Deus que estão começando a sua caminhada cristã. Então são caminhadas para filhinhos, para novos convertidos, ainda que essas coisas possam acontecer também com pessoas mais antigas na caminhada cristã. Não existe uma ordem que isso aqui só acontece com o novo convertido. Essas coisas também acontecem com pessoas já até mais maduras, Podem acontecer de novo, em outras ocasiões. O normal, aqui a gente está falando, o normal é que essas coisas se deem logo no início da caminhada cristã, mas não quer dizer que ela não possa se repetir no decorrer da caminhada, essas estações, nesse tipo de problema. Então são coisas que normalmente acontecem no início da caminhada, mas que podem também se repetir durante a vida do cristão, Então, interessante aqui que eu queria a gente desse uma olhada na localização, que é muito interessante, é bem significativa, a localização de Pi-Hairot, porque essas primeiras estações, Sucote, Etam e Pi-Hairot, elas são estações de fronteira. Fronteira, eles não estão mais já saíram do Egito, mas eles também não entraram ainda no deserto.
né? Então, tanto Sucote como Etam, como Pi-Hairote são estações de fronteira, né? Então, eles estavam em Sucote, desceram para Etam e agora subiram para Pi-Hairote. Então, eles estão caminhando ali na fronteira, né, com o deserto. Eles ainda não entraram no deserto. E o texto aqui, ele ainda, que a gente leu, né, diz que eles voltaram, né? É como se tivessem feito um retrocesso, andaram para trás, um movimento errado, errôneo, né? Como se eles estivessem indo para algum lugar e agora, de repente, eles retrocedem, voltam, né? Então, na verdade, Etam é um pouco mais para o sul, para baixo, estavam descendo, e agora eles sobem para Pi-Hairote, é um pouco mais acima, mais para o norte, né? Então, eles já estavam em Etam, quando a gente vê no mapa, Etam ela já está quase ali descendo pelo lado direito do Golfo de Suez, né? Que a gente, o local onde eles atravessam o mar é esse Golfo de Suez, né? Que a Bíblia chama também de Mar Vermelho. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais disso. Então eles já poderiam ali de Etam descer pelo lado direito. Então agora eles retrocedem, eles voltam para a parte de cima, né, do norte, e eles vêm por trás pelo lado esquerdo do Golfo de Suez, ou Mar Vermelho, né? Então esse mesmo Golfo de Suez, ele também é traduzido na Bíblia como Mar Vermelho, né? Hoje em dia nós chamamos de Golfo de Suez, né? Que é conhecido também como Mar Vermelho. Só por curiosidade, quando a gente olha no mapa, a gente vê aquele canalzinho, né? São dois canaizinhos. Vou pegar o mapa aqui para os irmãos verem. Então aqui está o Golfo de Suez e aqui está o Golfo de Aqaba. Ou aqui nesse outro mapa aqui, Mar Vermelho, né? Então, só por curiosidade, né, eu vi a gente fala, poxa, mas então eles atravessaram então esse canal, mas por curiosidade, né, no meu estudo eu fiz uma pesquisa para saber a dimensão desse Golfo de Suez. Então a gente olha no mapa aqui, a gente vê um canal, né? Mas esse canal aqui, e ele não é totalmente reto, né? Não é totalmente paralelo, ele é sinuoso, né? Esse Golfo de Suez. Então eu fiz um estudo, uma pesquisa, e nesse estudo, esse Golfo de Suez, a parte mais estreita dele são 19 quilômetros, e a parte mais afastada chega a 32 quilômetros. Então varia, né, no percorrer do Golfo, de 19 quilômetros a 32 quilômetros, né? Então, se a gente for comparar com a gente acha que é um canal, a gente olhando ali no mapa, a gente vê um canalzinho, né? Mas, por exemplo, se a gente for aqui no Rio de Janeiro, estamos no Rio de Janeiro, se a gente for comparar com a Baía de Guanabara, só a ponte ela tem mais de 15 quilômetros, é mais ou menos 15 quilômetros, ou um pouquinho mais, né? Então a gente vê que a Baía de Guanabara aqui, se a gente olhar no mapa também, é uma coisinha minúscula. Mas quando a gente chega, né, em frente à ponte ali para atravessar do Rio para Niterói, a gente vai ver o que é 15 quilômetros. Só a ponte é 15 quilômetros. E eu acredito até que a Baía de Guanabara ela deve ter uma extensão até maior, porque quando os engenheiros vão fazer uma ponte desse tamanho, eles procuram colocar no local mais estreito, né? Local mais fácil de fazer essa ligação, né? Então acredito que esses 15, 16 quilômetros ali que tem a ponte Rio-Niterói tenha sido colocado num ponto mais estratégico, mais estreito, que num ponto mais longo a Baía de Guanabara deve ser até mais comprida, né? O comprimento deve ser até maior. Então esse Golfo de Suez ele ainda é mais longo do que a ponte Rio-Niterói. A parte mínima é 19 quilômetros e a parte mais larga chega a 32 quilômetros. Vai variando no percurso desse golfo, né? Que se chama Golfo de Suez. Né? Então aqui a gente vê, primeiro eu queria fazer a observação dessas palavras, né? Para a gente saber o que aconteceu.
partiram de Etã e voltaram ou retrocederam, deram para trás, um movimento errado de retorno. Voltaram a Pi-Hairote, que está de frente de Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol, né? Então, primeiramente, o nome da estação é Pi-Hairote, que quer dizer Yam-Sof. No hebraico, a tradução dessa palavra ela é Yam-Sof, que significa mar de juncos ou mar de canas, né? Então, é um local de... essa alegoria, né, do mar de juncos ou mar de canas seria um local de vacilação, aquelas canas que elas vacilam de um lado para o outro, ela com vento, né? Elas não são firmes, não são como coluna, né? Então, está indicando uma estação de novo convertido, que ainda não tem firmeza ainda está como cana vacilando de um lado para o outro, né? Por isso o nome dessa estação. No original ela se chama Yam-Sof, ou seja, mar de juncos, mar de cana. Então essa região de Pi-Hairote ficava numa região de manguezal, ainda que não fosse estreita, né? Mas uma estação, a gente não sabe exatamente o ponto que eles atravessaram, mas como eu falei no estudo, né? Esse golfo ele tem a dimensão de entre 19 quilômetros e 32 no decorrer. Então, mas no mínimo que eles devem ter atravessado seria 19 quilômetros, né? E isso aí é a alegoria, né, do novo convertido, essa cana, né, que não tem firmeza ainda, né? Então é disso que a gente está falando nessa estação, do novo convertido, que agora ele retrocedeu, né? Então a gente vê que ele retrocedeu, ele deu para trás. E esse é o significado de Pi-Hairote, né? Que está diante de Baal-Zephon. Essa palavra Baal-Zephon é uma palavra egípcia também, que ela é traduzida pelos egípcios como Baal-Zephon. Mas a gente vai ver aqui que quando a gente estuda essa palavra, que ela é a mesma tradução de Beuzebu, né? Ou Dagon, seria o mesmo Deus. E esse Baal-Zephon seria o Deus que era adorado pelos Edomitas. Então, os Edomitas, né, que a gente viu que Etã também é uma palavra que é egípcia, né, que é a pronúncia de Edom, que é o irmão de Jacó, né, que é Esaú. Então, Esaú, ele deu origem a esse povo edomita, né, que aqui na jornada de Etã a gente chama de Etã, que é uma pronúncia egípcia de Edom, né? Então, esse Baal-Zephon, ele era o deus adorado pelos edomitas, ali naquela região, e ali tinha um templo de Baal-Zephon, ou Beuzebu, né? Ou Senhor das Moscas, ou o próprio Satanás, né? próprio diabo, né? O inimigo. E acamparam diante de Migdol, né? Diante de Migdol. Migdol é torre. Então é justamente essa torre, Migdol, que ficava o templo de Beuzebu, né? Então foi esse local que Deus mandou que eles acampassem. Entre Migdol, que é a torre, onde tinha o templo de Beuzebu, e o mar. Então, de um lado, eles têm o Beuzebu, principados e potestade, próprio diabo, e do outro lado eles têm o Mar Vermelho, né? É uma situação totalmente difícil que Deus coloca eles, né? Deus manda eles retrocederem para uma situação difícil, e a gente já vai falar já por que Deus faz isso, né? Deus coloca esses novos convertidos, essas pessoas nessa situação difícil, para que eles venham ter uma experiência com Deus. Então aqui seria a primeira experiência dos novos convertidos com o Senhor, né? Primeira experiência deles na sua caminhada. Estão começando a caminhar e seria uma experiência deles conhecerem o próprio Senhor. Então Deus permite, né, que eles sejam levados para uma situação difícil, uma situação de trevas, que eles estão vendo o mover do inimigo diante deles e eles não têm para onde correr, não têm o que fazer, né? Estão entre
ali principados e potestade e o mar. E agora? Eles se veem numa situação que não tem para onde correr. Então vamos continuar aqui para a gente entender, né? Para a gente entender mais o assunto, o que acontece. Vamos lá para Êxodo 14. Então, Êxodo 14. Essa estação de Pi-Hairote, né, que a gente já viu que é Mar de Juncos, né? Que é local de vacilação, local de dúvida, de pouca fé, né? Ela é uma estação que o texto aqui bíblico que vai nos explicar dessa estação é Êxodo 14 todo. Essa estação de Pi-Hairote, ela é Êxodo 14. Êxodo 14 é toda essa estação. E 15 também fala do cântico de Moisés, que seria ele celebrando a vitória, que a gente não vai entrar nesses detalhes, que só basta, eu creio que só Êxodo 14 já nos esclarece bem essa estação de Pi-Hairote, né? Então vamos ler a partir do 1, né? Para a gente ver que vai falar a mesma coisa. E a gente ainda está tocando muito na localização ainda de Pi-Hairote, a gente vai ver mais um pouquinho disso. Êxodo 14, 1, fala assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam, ó, novamente, voltaram, retrocederam, né? Então é vamos falar assim, militarmente falando, um movimento errôneo, né? Então esse é o movimento do novo convertido errado. Retrocederam, voltaram para trás, né? Retrocederam e se acamparam defronte de Pi-Hairote, entre Migdol, ou seja, a torre, e o mar, ou seja, e diante de Baal-Zefon, ou Beuzebu. Estavam de um lado Migdol, que é a torre, onde tem o templo de Baal-Zebu, e do outro lado o mar, né? Ficaram encurralados ali, e Deus permitiu que eles fossem colocados, levados a essa posição. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Agora a gente vai começar a falar desses propósitos, né? Acamparam defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Aí Deus fala, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram, né? Então aqui tem o propósito de Deus, né? Um dos propósitos, né, que a gente já está começando a falar, né? Que Deus ele fala, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios, ou seja, principados e potestades, que eu sou o Senhor, e eles assim fizeram, né? A gente já viu em Ramsés que Faraó ele é uma ilustração do próprio diabo, né? E os egípcios e os seus exércitos, né? uma ilustração de principados e potestades, né? Então é Deus ser glorificado neles, né? Vamos avançar. 3. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Né? Que o povo antes servia Faraó e os egípcios, né? Próprio Satanás, principados e potestades. O que nós fizemos? Deixamos eles agora, pararam de nos servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. 9.
perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Então agora Deus permite, que principados e potestade, próprio inimigo, coloque os filhos de Israel nessa posição, de dificuldade, para que ele seja glorificado. E esse é um significado. O outro é que os filhos, esses novos convertidos, venham conhecer ao Senhor, comecem a aprender, a ter uma experiência com o Senhor espiritual. Antes os filhos, a gente quando está no mundo, que não conhece o Senhor, a gente está acostumado a andar no natural, nas coisas naturais. Então agora o Senhor quer nos levar a conhecer as coisas espirituais, a andar por fé, a ter confiança nele, a aprender a ter confiança no Senhor, aprender a ter fé, caminhar por fé, confiando no Senhor, ainda que a situação seja mais adversa possível, mas colocar a nossa confiança no Senhor, E então essa é a situação de Pi-Hairote, é uma situação de dificuldade. O Filho de Deus, ele se vê numa situação de dificuldade e ele se vê numa situação que ele não tem o que fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu faço. E ele é uma situação de dificuldade mesmo. Então agora Deus quer começar a fazer ele se mover em fé, crer em Deus, E ele vai ter essa primeira experiência com o Senhor, e é uma primeira experiência também de batalha espiritual, que o Senhor permite que o Filho de Deus ele venha ter aquela guerra espiritual ali com principados e potestade mesmo. É a primeira luta espiritual do novo convertido, Vamos continuar falando aqui, 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então agora quando eles veem essa situação de dificuldade, eles temem a principados e potestade. O temor deles está ali naquela situação, Eles ainda não aprenderam a temer a Deus, então eles temem o diabo, temem principados e potestades, porque por não conhecer o Senhor. E Deus permite essa situação de aflição, Então a gente vai ver aqui, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então agora Deus permite que haja essa situação de dificuldade para que eles aprendam a clamar ao Senhor. Se não tivesse uma situação de dificuldade, provavelmente eles não clamariam ao Senhor. Então Deus permite que essa situação difícil aconteça para que eles venham clamar ao Senhor. Ainda que a gente vai ver aqui, continuando, que eles clamaram ao Senhor, mas com pouca fé. Na verdade, eles não criam que o Senhor ia dar livramento, eles não criam que o Senhor ia conduzir eles pelo deserto. Tinham pouca fé, ainda que clamaram, mas com pouca fé. Então a gente vai ver isso, que eles começam a murmurar, falar mal da liderança, falar mal de Moisés. A gente vai ver isso agora aqui, que eles ainda que clamaram ao Senhor, mas não tinham fé. 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Então tu vê que é uma situação de querer até voltar para o Egito. Então a gente vai ver que às vezes acontece coisas, quando a gente é novo convertido, que a gente até pensa, por isso que é junco, mar de junco, um local de vacilação, que você pensa até assim, caramba, eu comecei com esse negócio de crente, de cristão, comecei a frequentar a igreja, mas eu acho que esse negócio aí não é muito bem para mim não serve muito bem para mim não. Que você de repente volta para um pecado teu, uma coisa que você cometia antes, você volta a cometer, você torna a cometer aquilo ali, e às vezes até de uma forma pior que você fazia antes. Você faz pior ainda. Então Deus permite essas coisas acontecer para que você venha a ter uma experiência com Ele.
né, do livramento do Senhor, de Deus pelejando por você mesmo, que você vê que é uma situação que você não tem para onde correr, não tem o que fazer. Então a única coisa que fazer é confiar no Senhor, né? Ainda que com pouca fé, agora o Senhor ele vai dar o livramento, né? Então é essa experiência, né? A primeira experiência de conhecer o Senhor, o crente começa a conhecer o Senhor, e também é uma guerra, uma batalha espiritual que ele está acontecendo ali, né? Com principados e potestades. Pô, será que era melhor eu voltar para o Egito? No Egito eu estava tão bem, tinha meu emprego, de repente você perdeu o emprego, pode ser essa situação, né? Uma situação financeira, a gente não pode expressar uma situação específica fixa, não é isso, não é, pode ser todo tipo de situação, né? Pode ser situação financeira, e isso é o que ilustra Pi-Hairot, é uma situação, né? Etan, o povo ele tem problema com a parentela, que a gente viu na vez passada, né? Etan é um problema de você aprender a caminhar, né, debaixo da nuvem e debaixo da coluna de fogo. Você tem que aprender a caminhar, e problema com a parentela. Isso é o que ilustra Etan, né? Então, ainda com o problema com a parentela, você tem que aprender a caminhar, né? Que os problemas vão acontecer. Você tem que aprender a caminhar nessa situação. Pi-Hairot já vai ilustrar um problema com o mundo mesmo, né? Com o teu emprego, com a vizinhança. É um problema que você vai ser colocado por principados e potestade mesmo, né? Porque antes, quando eles estavam em Ramsés, né, qual era o problema de Ramsés? Principados e potestades não queriam deixar que eles saíssem de Ramsés. Não, né? Se a gente se lembra lá, se você quiser, os irmãos que viram Ramsés, o problema lá é que eles não permitiam que eles saíssem. O que permitiu que eles saíssem foi o sacrifício do cordeiro, né? O sangue do cordeiro nos umbrais da porta, comeram o cordeiro, que é a figura da morte de Cristo na cruz, né? Então foi isso que permitiu que eles saíssem de Ramsés. Já que em Pi-Hairot, a situação é não deixar avançar, né? Lá eles não queriam deixar sair, agora eles vão perseguir para não deixar o novo convertido avançar. E Deus permite isso, para que o Filho de Deus venha ter essa experiência, né, com ele, né? Deus permite essa situação de dificuldade que ele vai ser colocado ali com o mundo, é uma dificuldade com o mundo mesmo. Ele, olha, antes tudo estava tudo bem, né? Agora já comecei a ter problema com o mundo, e Deus vai dar o livramento, né? Antigamente, vamos colocar um exemplo assim, né? Antigamente o teu patrão falava para você, era vendedor, um exemplo. O teu patrão falava para você vender alguma coisa, você tinha que mentir para vender. Então agora para vender aquilo dali, você não vai mentir mais, né? Então agora você começa a ter problema com isso. Como é que eu faço agora, né? Então você era colocado em situações que agora você, como filho de Deus, você se vê, né? E antes você fazia aquilo com maior naturalidade, não tinha problema nenhum com aquilo. Depois que você começa a seguir o Senhor, você começa a andar agora com princípios cristãos, né? Então agora você não vai fazer muita coisa que você fazia. Em roubar, aquele que rouba não rouba mais, né? O que adulterava não adultera mais, né? E assim por diante. E você começa a ter problema, né? Com as amizades, com o mundo, e essa é a situação de Pi-Hairot. E você erra, né? É uma situação que você vai realmente errar, né? Porque fala ali que eles retrocederam, né? E Deus está permitindo isso para que você tenha uma experiência com ele e o nome de Deus seja glorificado, né? 13, Êxodo 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, né? Então aqui ele está falando, né, que esses egípcios que eles estão vendo, eles nunca mais voltarão a ver, né? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entre nele. Serei, ó, o motivo de novo aqui, ó, serei glorificado em Faraó
e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, né? Então aqui Deus ele fala, começa a mostrar o que ele quer do povo, né? Deus agora ele fala aqui, por que clamas a mim? Né? Porque às vezes a gente está numa situação difícil, né? E a gente clama ao Senhor para que Ele venha nos tirar daquela situação difícil, né? E às vezes uma situação até para a liderança, né? Que Moisés aqui é uma ilustração da liderança, né? Então talvez algum irmão, né, que está começando a caminhada, que ainda não se batizou, a liderança está clamando ao Senhor, né, para resolver o problema para depois de batizar, né? Então você resolve o problema. Não, está com esse problema aí, não vamos batizar ele agora não. Mas o Senhor está falando que isso não é... O pecado ele não é empecilho para você batizar uma pessoa. Por que clamas a mim por causa de problema? Então Deus agora quer uma atitude de fé. Avança para o mar, né? Então fala aqui, ó. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, né? Então a gente vê que em Etã eles tinham que aprender a caminhar debaixo da nuvem. Então agora Deus já está falando de marchar, né? Diga aos filhos de Israel que marchem, né? Já é uma posição, quem marcha já começa a ter, aprender a ser um exército, né? A gente vê aqui que a questão aqui é uma batalha espiritual. Diga ao povo de Israel que marchem, né? A marcha ela é sincronizada, todos vão na mesma direção. A gente não vê nenhum batalhão marchando, né? 10 soldados marchando para a direita, 10 para a esquerda, 10 para trás, 10 para frente, todo desorientado, né? Não, eles marcham com cadência e na mesma direção, né? Com disciplina. Fala ao povo de Israel que marcha. Mas marchar para onde? Né? Tem uma direção, para o mar, para o batismo, né? Que a gente vai ver depois que é uma alegoria, que essa travessia do mar Vermelho é uma alegoria do batismo nas águas, né? A gente vai mais para frente, vai falar sobre isso. Então Deus agora quer uma atitude de fé, né? Então o que impede o novo convertido a se batizar é ele não crer, né? Se ele crer, nada impede dele ser batizado, né? Esse é o princípio de você batizar, né? Se ele crê no Senhor, ele já comeu do cordeiro, né? Já esteve debaixo do sangue, ele crê, ou seja, ele crê no sacrifício de Cristo, né? Na salvação de Cristo, né? Cristo como cordeiro, Cristo como seu alimento, né? A gente vai esmiuçar mais isso um pouco mais à frente para ficar mais claro. Se ele tem fé, ele pode ser batizado, ainda que ele ainda tenha problemas ainda com pecado, mas o Senhor fala, avança pelas águas, né? E vamos continuar. 19. Então aqui no 19 a gente vai ver, né, que... Não, no 16 a gente já vai ver já que pela atitude de fé do novo convertido, o Senhor começa a abrir os caminhos, né? A abrir, né, o caminho para que o novo convertido avance. Então, isso é uma situação que o Espírito começa a promover. Então tinha toda aquela dificuldade, todo impedimento, né? Principado e potestade de um lado, o mar do outro, né? Então agora o Espírito ele começa a abrir o mar, né? Então agora as coisas começam a se clarear para que o Filho de Deus continue a avançar, né? E aqui no 19 vai falar agora, Deus começa a pelejar pelo novo convertido, eles começam a ter uma experiência com o próprio Senhor, né? Começam a ver isso. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, a gente já vê agora que é o exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Então agora Deus já começa a pelejar por eles, na dificuldade do Filho de Deus, né? Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca,
e as águas foram divididas, né? Então agora a gente vê, né, o Senhor pelejando e o Espírito abrindo, né, o mar ali para que o filho, né, antes eles estavam encurralados, não sabiam o que fazer, então agora Deus começa a mover para que eles avancem para o batismo, né? Tomem essa decisão de fé, né? É uma decisão de fé, ainda que as circunstâncias sejam adversas, mas é o que Deus está pedindo para eles aqui. Por que clamas? Por causa da situação. Avança, marchem para as águas, né? Então a gente vê aqui Deus pelejando por ele, né? 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Nota-se que foi até o meio do mar. No meio do mar eles pararam, né? Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios, né? Então a gente vê que no meio do mar, na água do batismo ali no meio, né, principados e potestades, eles perdem a força de perseguir o novo convertido. E o Senhor faz isso no meio do batismo, né? Então a gente sabe que o batismo, ele é a nossa identificação com Cristo, né? Quando nós nos batizamos nas águas, nós nos identificamos com Cristo. Com o quê? Com a morte de Cristo e ressurreição, né? É o sepultamento do velho homem. Essa é a alegoria do batismo, né? É uma realidade, é uma alegoria do batismo, mas é uma realidade espiritual que acontece quando a gente decide por fé pelo batismo, né? O Senhor ali, ele sepulta o nosso velho homem, e agora quando a gente sai das águas do batismo, nós entramos numa vida de ressurreição, assim como Cristo, né? Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós morremos também com Cristo, e quando a gente sai da água do batismo, simboliza que nós ressuscitamos com Cristo, né? E às vezes o novo convertido ele nem entende essas coisas, mas a gente vê que, ainda que a gente não perceba essas coisas, não entenda, né, não tenha entendimento, mas o mundo espiritual ele entende. A gente vê aqui, né, que os egípcios, então disseram os egípcios, né, que é uma alegoria de principados e potestades: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então, principados e potestades, eles percebem isso, ainda que o novo convertido não saiba nem o que está acontecendo, mas o mundo espiritual percebe isso. Por quê? Porque o batismo, como a gente falou, essas estações que a gente está estudando, é a fronteira do Egito, né, com o deserto. E o que está no meio do Egito e o deserto é justamente o Mar Vermelho, né? Então, quando você atravessa o Mar Vermelho ou o batismo, é ali que você verdadeiramente sai do Egito, né? Por isso que precisa de ter essa profissão de fé, né? É você declarar publicamente para o mundo, né? Para a igreja também, e você está declarando também ali para principados e potestades que você não tem mais parte com eles. Por isso que fala aqui, né, no versículo 13, parte B, né? Fala assim, nunca mais tornareis a ver os egípcios, né? Não temais, né? Vamos ler todo, né? Êxodo 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vede, nunca mais os tornarei a ver, né? Então, ele perde a capacidade de te seguir. Vamos ver um versículo em Romanos 6,14 que vai nos ajudar a entender isso. Romanos 6,14. Eu creio que esse livro de Romanos 6, né, seria assim, muito... Depois a gente vai ler mais um pouquinho mais,
que ele nos ilustra muito bem isso, para a gente ter uma clareza, né? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Né? Então o pecado ele perde o domínio, aquela escravidão do pecado, ele perde o domínio sobre a vida da pessoa. Né? E principados é algo espiritual que Deus faz. Né? Ainda que a gente ainda continua com problema com o pecado. A gente já, como a gente comentou ontem no estudo, o Guilherme ele está falando sobre Romanos, e a gente sabe que o que nos livra do pecado, né, do pecado do homem, o pecado, quando a gente fala do pecado, a gente está falando da nossa natureza pecaminosa, né? Então, na nossa carne, a gente tem a lei do pecado e da morte. O que nos livra da lei do pecado e da morte é a lei do espírito de vida, né? Está lá em Romanos 8, né? Então isso aí o Guilherme tá ministrando isso para a gente também, que é um complemento do que eu estou falando, né? Então não quer dizer que a gente não vai pecar, né? Então a gente agora é livre do pecado como escravo, né? Como a gente deixa de ser escravo do pecado, porque o pecado, como a gente leu aqui em Romanos 6, não terá mais domínio sobre vós, ainda que a gente agora fica a ser sujeito a pecar. Nós somos sujeitos a pecar, mas não somos escravos mais do pecado, porque agora a roda no batismo, né, principados e potestades, eles são subjugados na nossa carne, né? Então a gente não serve mais ao pecado como escravo mais, né? Em Colossenses também 2 vai falar que Cristo na cruz, né? Como a gente fala que o batismo nós nos identificamos com a morte e ressurreição de Cristo, Colossenses 2 vai falar que Jesus Cristo na cruz, ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente. Né? O Gabriel até ontem estava comentando que essa palavra despojou, né, seria que eles ficaram desempregados, né? Ficaram desempregados, agora eles não têm mais o que fazer. Então a gente o pecado ele perde o domínio na nossa carne. Então agora a gente vai pecar quando a gente anda fora de Cristo. A gente anda em nós mesmos, a gente anda na nossa carne, a gente está sujeito a pecar, né? Mas quando a gente anda na lei do Espírito de vida, que a gente anda pelo Espírito, né, a gente gera vida. Quando a gente anda na nossa carne, a gente gera morte, né? Então, isso aí é Romanos 8. Né? O que nos livra da lei do pecado e da morte é a lei do espírito de vida. É não andar mais na carne, ou andar em espírito, né? Mas a gente já deixa no batismo de ser escravo do pecado. Esse é o conceito, né? Vamos ler, a gente já está aqui em Romanos 6, vamos ler logo, assim, para a gente remir, né? O tempo 6:1, né? 1 até o 14, que a gente leu ontem também isso, que vai explicar, vai ilustrar mais essa alegoria, né, do batismo, da nossa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição no batismo. Romanos 6, do 1 até o 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos, ou seja, na água do batismo. 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então aqui está falando, né, do batismo e essa identificação com a morte e ressurreição de Cristo. 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Né? É a vida de ressurreição. Né? A novidade de vida é uma vida em Cristo, uma vida no Espírito. Né? Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, ó, o Espírito quer que a gente saiba dessas coisas, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja
destruído. Olha só, a destruição. É esse poder do pecado que a gente está falando lá. As rodas dos carros de Faraó ficaram emperradas, né? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, né? Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. É a nova vida, né? Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Né? Então a gente vê, irmãos, que a gente depois do batismo não é mais escravo do pecado, ainda que nós estejamos sujeitos ao pecar quando nós andamos na nossa carne, né? Porque na nossa carne opera a lei do pecado e da morte. Então agora a gente tem que aprender a andar pelo Espírito, porque é a lei do Espírito de vida que nos livra da lei do pecado e da morte, né? Andar em Espírito e não andar na nossa carne. Mas já no batismo o pecado ele perde o poder de escravizar, né? Nos escravizar para pecar, né? Vamos ver agora 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, no Novo Testamento, né? Que também a gente vai ver uma alegoria com relação a isso. Eu já vou estar encerrando. 1 Coríntios 10, 1 até o 4. Paulo, né, fala a ilustração aqui de 1 Coríntios 10. Paulo está justamente falando das caminhadas para os coríntios, né? Paulo está falando dessas estações, está fazendo uma panorâmica dessa caminhada no deserto, lá do Êxodo, né, para os coríntios. Então ele fala que aquelas coisas, aquelas alegorias lá, ele coloca que são realidades espirituais que acontecem justamente essa que Paulo está falando, né? Que essas alegorias elas nos mostram realidades espirituais que acontecem na vida do cristão, né? Na nossa caminhada cristã. Então ele vai falar do 1 até o 4. 1 Coríntios 10, do 1 até o 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, né? Quer que a gente saiba dessas coisas, que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, né? Então, aonde que eles estavam sobre a nuvem lá no Velho Testamento? Em Etã. Vê que em Etã eles já estavam sobre a nuvem e coluna de fogo, né? Então a gente vai ver o que significa estar sob a nuvem, né? Isso aqui é Etã. E todos passaram pelo mar. Passaram pelo mar já é Pi-Hairote, é o que a gente está falando aqui. Então é o que o Paulo está falando. Estavam debaixo da nuvem, Etã. Passaram pelo mar vermelho, Pi-Hairote. Tendo sido todos batizados. Então agora ele vai falar que essa alegoria de passar pelo mar está debaixo da nuvem, né? Tá debaixo da nuvem e passar pelo mar é batismos, né? Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então ele vai falar que aquelas alegorias ali ser batizado, estar debaixo da nuvem é batismo, e passar pelo mar é outro batismo. Então está falando aqui de dois batismos, né? Já vai falar, já vou falar já quais batismos são esses. Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? Então a gente vê que a pedra era Cristo. Então o que é
né, está debaixo da nuvem. É o batismo em Cristo, né? E passar pelo mar é o batismo nas águas. Então a gente vê, né, até comentava ontem, né, o Gabriel até comentou depois, que essas estações, a gente está, na verdade, esse estudo aqui, a gente está esmiuçando essas estações, né? Estamos lendo ponto por ponto para a gente ter isso esmiuçado, né? Para a gente entender. Mas essas coisas, elas acontecem conjunta, né? Etan, Sucote, Pirairote, batismo, elas acontecem simultaneamente, né? E a gente às vezes não percebe elas, mas elas estão acontecendo. E muitas das vezes também não tem ordem, né? Às vezes a gente tem problema com a família, tem problema com o mundo, e a gente tem que decidir por fé, né? O novo convertido ao batismo, né? E o batismo da nuvem é esse batismo quando a gente é introduzido no corpo de Cristo, né? Quando a gente crê no Senhor, né, a gente é colocado debaixo da nuvem, né? O Espírito, ele vem habitar no nosso espírito por fé, porque a gente creu, a salvação do Espírito, né? Quando nós comemos ele, o Cordeiro, significa também que agora nós começamos a ser constituídos de Cristo, né? E agora nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Então é Cristo em nós e nós em Cristo. Cristo em nós é graça e nós em Cristo é a nossa responsabilidade. Porque nós, como eu já falei aqui atrás, nós podemos andar fora de Cristo, né? E cometer pecado, né? E a gente pode andar também em Cristo, debaixo da nuvem, no corpo de Cristo. Então esse é o estar debaixo da nuvem, é o nosso batismo em Cristo, no corpo de Cristo. Agora ele nos fez um novo homem de uma nova criação. Fomos batizados para dentro do corpo de Cristo. Ele colocou cada um no seu corpo aonde ele quis, né? Então cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos membros do seu corpo, né? Então isso é estar debaixo da nuvem. Você aprender a caminhar, né? Já falamos isso em Etan, caminhar pelo Espírito, né? Em Cristo, e você caminhar pela palavra, né? A palavra, essa é a alegoria da coluna de fogo. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a gente tem que aprender a caminhar. E Pirairote já fala de marchar, né? O Senhor, ele já começa no batismo ali, já nos chamar como um exército para marchar no corpo de Cristo, como um só homem, né? Por isso que fala ao povo que marchem, porque quando nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo. Então agora temos que marchar na mesma direção, como um só homem, né? Ele nos fez um novo homem de uma nova criação, e esse novo homem, ele é um homem coletivo, ele não é um homem individual. Então esse é o nosso desafio, estarmos no corpo, estarmos em Cristo, né? E marcharmos como um só homem. Amém, irmão? Eu queria só ler aqui para estar terminando, que ontem eu li e hoje eu não li, Hebreus 11, né, que fala Hebreus 11, 27, se eu não me engano, que fala que eles saíram, né, Moisés saiu do Egito por fé. Está falando de Moisés aqui, né? Começa a falar no versículo 24, né, da fé de Moisés. Aqui Hebreus 11 são os heróis da fé, né? Então, a partir do 24, começa a falar da fé de Moisés, e no 27 vai falar, ainda está falando de Moisés. Pela fé, ele quem? Moisés. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, né? Então, aqui a gente vê que eles saíram do Egito pela fé, né? E a gente está vendo, como a gente falou no início, Sucote, Etan e Pirairote é a fronteira do Egito. E como é que sai do Egito? Pela água do batismo. Então agora você declarou para principados e potestades que você agora não tem mais parte com eles, né? E a gente vê aqui, né? Abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, né? Agora eles vão aprender
a conhecer o Deus invisível, né? Eu fiz também a alegoria ontem de Abraão, das caminhadas de Abraão, né? Que sair de Ur dos Caldeus é a mesma coisa que sair de Ramsés, sair da sua terra, né? Que Deus fala, saia da sua terra e da sua parentela, né? Para uma terra que você não conhece. Sair de Ur dos Caldeus é sair de Ramsés, sair da sua terra é Sucote, sair da sua parentela é Etã, e essa terra, né, que a gente não conhece, para uma terra que eu vos mostrarei que Abraão não conhecia essa terra, é Pi-Hairote, né, que é você andar agora em Deus. É essa terra que a gente não conhece, é o você andar em Deus. Isso é Pi-Hairote. Nós não conhecemos Deus, agora nós estamos aprendendo, né, a nos mover, como Paulo, como está falando aqui de Moisés, né? Hebreus 27, 11, 27. Como quem vê aquele que é invisível. Então a gente agora, nós antes acostumávamos a andar no natural, né? Nas coisas, confiávamos no nosso emprego, na nossa família, no nosso carro, no que a gente podia fazer, e agora a gente aprende a andar por fé, a caminhar em Cristo, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo, Ele é o nosso caminho. Então a gente tem que aprender agora a andar em Deus. Essa é a terra que nós não conhecemos. É o invisível, né? É você confiar em Deus, aprender a andar nessa terra, né? Por fé. Vamos voltar lá em Êxodo 14 para a gente ler o restante, para encerrar, porque eu não li o restante lá de Êxodo. Só vamos fazer essa leitura, né? E vou estar encerrando. Êxodo 14. Então a gente leu até o 25, vamos ler só o 26 em diante para a gente encerrar, né? Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas cobriram os carros dos cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou, né? Então agora essa lei do pecado e da morte que está na nossa carne, ela é sepultada ali nas águas dos batismos, que nós nos identificamos com a morte e ressurreição de Cristo, né? Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, provisão de Deus, né? O livramento de Deus, o mover de Deus, do Espírito, trabalhar de Deus. O povo andando agora no meio do mar por terra seca, e principado e potestade sendo subjugado ali, né? 30. Assim o Senhor livrou Israel. Ó, Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. Então agora está essa experiência, né, de batalha espiritual do povo, com principados e potestade, e eles vendo, e a experiência também com Deus. Nessa é a primeira batalha espiritual do novo convertido. E o povo temeu o Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Interessante que termina, né? Que antes, quando eles viram as dificuldades, viram um problema de principado e potestade, eles temeram, né? Que está aqui no versículo 10, né? Depois, se os irmãos quiserem ler o 10, eles temem Faraó. E agora aqui no versículo 31, agora eles temem ao Senhor, né? E confiam no Senhor. Estão aprendendo a temer o Senhor, e estão aprendendo a confiar no Senhor e na liderança também, né? E em Moisés, seu servo. E agora o 15, né, o Cântico de Moisés, que a gente não vai estudar, não vai entrar nisso, que agora eles vão cantar o hino da vitória, né? Aqui é eles cantando, né, a vitória que Deus tinha dado a eles, ali agora deles passarem pelo Mar Vermelho. A primeira experiência deles é um motivo de alegria, né? Do livramento que o Senhor deu para cada um.
Amém, irmãos? Vou estar orando agora para encerrar. Mais uma vez eu peço perdão para os irmãos que eu estou fazendo esse conteúdo aqui de Pihayroth, né, em casa, porque o de ontem deu problema. E para ter esse material guardado, né, e os irmãos que também não puderam ver, participar, para que os irmãos possam estar vendo também. Amém, irmãos? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, muito obrigado por todas as coisas, pela Tua graça, pelo Teu mover, muito obrigado pela Tua vitória, muito obrigado porque Tu tem nos levado a Te conhecer e prosseguir Te conhecer, Senhor. Muito obrigado pela nossa caminhada de glória em glória, de fé em fé, de cada vez que avançamos mais em Ti, temos Te conhecido mais, temos tido mais experiência contigo. Pai, nos ajuda por misericórdia, Senhor, na nossa caminhada, que nós venhamos avançar em Ti mesmo, Pai, em Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, de fé em fé, confiando em Ti, temendo a Ti mesmo. Tu és o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas, muito obrigado por esse estudo, pelo dia, muito obrigado pelos irmãos. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, toma cada filho de Deus, Pai, e avança conosco, avança em nós, se nosso escudo, nosso broquel, o Senhor é a nossa vanguarda e o Senhor também é a nossa retaguarda. Em nome de Jesus, toma em Tuas mãos todas as coisas. Amém.